Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 9 de outubro de 2024. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o meu amigo careca da cidade de Goiânia, Sr. Dalton, o Cabeça. Fala, galerinha, o fim está próximo. Amém. Amém. Justo, é isso aí. E, diretamente das terras interioranas paulistas, aquela que nunca está errada, a nossa doutora advogada, a senhora Sandra Amaya. Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje vocês têm razão ou vocês querem ter paz? Eu quero razão. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras sulistas, o meu amigo que tem sobrenome Alberto, Sr. Roger Manrique. Se ter razão fosse crime, a gente tava preso já, né, Sandra? Tava os dois, encarcerados. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras mineiras, o meu amigo que está se acabando de rir neste momento, ele, Sr. Tiago Escudo de Carvalho. Salve, povo, vocês estão bom? E a minha amada esposa mandou avisar a Sandra que a única pessoa que tem relação em relação a mim é ela. Que tem o quê? Você tirou o cavalinho da chuva. Hein? Eu não entendi nada. Relação em relação? A única pessoa que tem razão em relação a mim, ou seja, que eu estou errado, é ela. Ô, editor, peraí, mostra o que ele falou, editor. Sir, yes, sir! E a minha amada esposa mandou avisar a Sandra que a única pessoa que tem relação em relação a mim é ela. Então, você tirou o cavalinho da chuva. A única pessoa que tem ração da relação com razão. Eu não sei, o cara já virou um carro com tanta relação. Foi um DJ ali, né? Sampleou uma coisa. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras salvadorenhas, o meu amigo aqui é um picolé argentino, Senhor Elmo, o Serra. Olá, gente. E aí, como é que vocês estão? Hoje será que vai ter confusão, Sandra? Não sei. Não sei. Rolou um nude nos bastidores, hein? Rolou um nude nos bastidores. Quem viu, viu. É isso aí. Não sabemos nada sobre isso, ô ciclista. Ciclista nem é gente, né? Ok, é isso aí, meu povo. Dito tudo isso, e aí? Bora atualizar? Bora! Bora. Bora! Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, lembre-se que nós temos o nosso formulário de participação, onde você pode enviar a sua opinião, enviar matérias para nós comentarmos aqui, enviar atualizações, mas por que fazer isso por lá? Lá tem todas as informações para nós usarmos. Senhor Rafael de Paula Thompson, nós sabemos, tem várias matérias suas lá, nós iremos trazer em algum momento, mas como você pode ver, hoje esse episódio está com casa cheia, por isso não terá matérias, mas você pode também deixar o seu contatinho para gravar um episódio inteiro aqui conosco. Caso você nos escute pelo senhor Spot Flávio, não esqueça de deixar a sua opinião nas caixinhas, assim como o nosso querido amigo senhor Léo Lobo, vulgo Leonardo Lobo, que meu amigo Thiago fica bravo quando eu chamo ele de Léo Lobo, e também o nosso querido Adriano.lms01, que nos deixou mensagens no episódio 86. Caso você esteja ouvindo também aí pelo senhor Spot Flávio, além de deixar as suas opiniões nessas nossas queridas caixinhas, você pode fazer como esses 4 seres humanos maravilhosos que nos deixaram avaliações e vocês fazem com que estes seres humanos do lado de cá fiquem muito felizes. Nós também estamos gravando todas as quartas-feiras às 8h30 da noite no nosso canal no YouTube. Venha interagir, gravar, falar, ver e ouvir coisas que jamais irão para o programa final. Inclusive, procure no YouTube por Comenta Pod, curta e comente nos vídeos que tem lá e também assine o sininho para ficar sabendo das futuras gravações. Nunca achei que eu fosse falar essas coisas, mas tudo bem. Caso você queira informação de verdade, no nosso Instagram, no Comenta Pod, lá você tem muitas matérias lindas, bonitas, cheirosas, e você pode ficar sabendo o que está acontecendo no mundo. Meu povo, gostaria de saber se vocês têm indicação na data de hoje. Não. Eu indico... Olha a mensagem que eu mandei no Telegram, só pra adicionar um comentário. Eu indico terapia pro Thiago. A indicação do senhor Tiago Escudo de Carvalho é uma mensagem do querido
André Ferreira, que disse: ótimo episódio no Instagram. Alguém tem algo mais a indicar, meu povo? Não. Eu não, semana passada indiquei coisa demais. Eu tenho um documentário que eu compartilhei com vocês essa semana no grupo do Telegram lá também, que é sobre os crimes de guerra cometidos por Israel. Um documentário da Al Jazeera, um documentário de 1 hora, que utiliza vídeos que foram divulgados pelos próprios combatentes israelenses mostrando os crimes de guerra. Então assistam lá, vai estar o link no post, vale a pena assistir. É isso aí, meu povo! Depois de todos esses comentários lindos e maravilhosos, e aí, bora comentar? Bora. 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 Chegando aqui na nossa sessão principal, Sr. Dalton, menino cabeça, por favor, traga-nos a sua matéria. A minha matéria é do Globo, né? Uma matéria do dia 8/10 por Ana Lúcia Azevedo, que diz o seguinte: categoria 6, Milton pode inaugurar nova classificação de super furacões. Assim, lendo a matéria, eles explicam quais são as categorias de furacões. Um furacão de categoria 4 vai até 200 km por hora. Um furacão de categoria 5, em torno de 250 km por hora. O Milton está previsto para passar dos 300 km por hora. Meu irmão, talvez para algumas pessoas não estejam tão claro essas coisas que estão acontecendo na natureza, mas o planeta está tentando tirar essa praga que é a raça humana. Meu irmão, olha o que aconteceu nos últimos anos. Eu não sei na data da gravação como é que vai ficar os Estados Unidos, porque ele está chegando, né, na Flórida, tá ali aquela área que geralmente vira bagaço. E eu não sei como vai ficar, porque todos os cálculos, tem vídeo, né, da estação espacial passando por cima dele. É assustador o quanto ele é grande. E ele já tá chegando e formando vários funis. Vai ser uma destruição sem igual. E assim, agora vem um momento, historiador, o Thiago vai me ajudar aí. Se a gente pegar os 200 anos anteriores aí, que aquele período pós-início da Revolução Industrial, a poluição começando a aumentar, olha o quanto a humanidade fez o planeta virar do avesso. Aqui na região que eu moro tá quente, como se não houvesse amanhã. Brasília passou mais de 160 dias sem chuva. Aqui na cidade que eu moro, que é ao lado de Brasília, não choveu ainda, pode-se dizer. Choveu em Brasília hoje, onde eu trabalho, tava chovendo, e aqui não choveu. Tá um clima de inferno, amostra grátis de inferno. E em outra parte do planeta é chuva, é vento, é destruição. Será até quando? E aí agora eu tô falando muito sério, não tô nem zoando nesse momento. Será que até quando a gente vai conseguir sobreviver com essas mudanças que estão cada dia mais assustadoras? Meu irmão, é uma nova categoria de super furacões. Se você não tá preocupado com isso, você deveria, porque a parada tá num nível assustador. Você consegue imaginar? Eu nunca vivenciei, talvez o Roger tenha passado algo parecido, mas vento de, sei lá, 100 e tantos quilômetros por hora, 200, 307 quilômetros por hora já foi registrado. O que será que vai além disso? Eu já tive num furacão lá na Coreia, mas lá ele chegou categoria 2 ou 3, mas dispersou até chegar onde a gente tava lá. Mas, cara, é tenso o negócio. Imagina uma categoria que não tá nem descrita na literatura ainda. Categoria nova, né? Categoria foda-se, vou destruir tudo. Então, deixa eu só colocar mais uma notícia dentro dessa, para as pessoas saberem do que a gente tá falando. Choveu no Saara, formou lagoa no deserto. Caralho! Tá em tudo que é notícia, dá um Google aí. Isso sem contar as geleiras da Antártida que estão, cada dia que passa, se desfazendo e o verde tá voltando a aparecer lá, né? Isso é preocupante, irmão. Na Suíça tem uma estação de esqui na Suíça que vai fechar as portas porque faz anos que não neva. Eu vi essa notícia hoje. Você tá zoando, velho? É sério mesmo? Eles não têm neve. Sério, eu vi essa notícia também. Não tem neve. Caralho! Isso porque a Suíça, desde que eu me conheço por gente, ou seja, mais de 30 anos, é considerada o point do esqui, né? Por causa dos Alpes, né? Mas Dos Alpes. se tu pegar, assim, por exemplo, as fotos de quando eu era criança, que a gente ia visitar a avó lá em Arequipa, a gente via o Mist, né? Que é o vulcão que tem lá na cidade do meu pai, com um certo nível de neve. Agora, a última vez que a gente foi, o ano retrasado, ou seja, há pouco tempo, já tem, cara, só a pontinha mesmo, assim. Caralho. Sabe? Incrível, assim, em 30 e poucos anos, 40 anos, o que diminuiu a quantidade
quantidade de neve no mesmo período, assim, comparando inverno, né? Uhum. Tu pegar as fotos do inverno, hoje em dia quase não tem neve na ponta do vulcão. Nossa, que loucura isso. Cara, é muito do que a gente sempre fala aqui, né? O capitalismo vai destruir o planeta pra reinar sobre a cinza. Vai destruir pra nós, né? Vai destruir pra todo mundo, Sandra. Meu irmão, mas não sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Se não sobrar ninguém, pra quem que vai vender? Então, mas é isso que E ninguém... aí, velho? O que o agro faz aqui no Brasil, por exemplo, eles não estão vendo que, por exemplo, esse ano vai ter menos colheita de tudo, por causa de seca, de queimada e de enchente. E aí, pra nós, acaba ficando insustentável viver, porque a gente não tem dinheiro pra comer, entendeu? Então, assim, e ainda assim eles não fazem. Eles estão vendo que as coisas estão ficando insustentáveis. E ainda assim eles continuam fazendo. Gente, só que tem uma coisa. A gente tá falando de desaparecimento do ser humano, só que isso não vai acontecer da noite pro dia. Nós vamos sofrer, a Terra vai torturar a gente. Muitos dos que estão aqui, nós 6, não estaremos mais aqui pra ver. Sim. Então, a descendência vai fritar, literalmente. Eu ia falar umas coisas, mas vocês já falaram. A Sandra falou sobre o deserto do Saara. Você estava falando sobre isso na sala de aula ontem, quando eu estava falando sobre a África para meus alunos, é que o deserto do Saara, as bordas do deserto começaram a criar verde, começou a ficar verde, por quê? Tá chovendo no deserto, coisa que não acontecia antes. Em compensação, a floresta amazônica começou a ficar seca. Então, a gente não vai, talvez ninguém aqui vá ver isso, mas é provável que daqui a algumas poucas centenas de anos, a gente vai ter um deserto tipo Saara aqui no Brasil, no lugar da Amazônia. Na verdade, a gente vai ter uma savana e depois ela vai caminhar pro deserto tipo Saara. E lá pro lado do Saara, nas bordas dele, nós vamos ter uma floresta quase tipo igual a equatorial que a gente tem aqui. Mas aí você, o geógrafo é você, mas a gente só não tem um deserto por conta da cordilheira, não é? Que tem uma formação de montanhas que não deixa os rios voadores passarem pro outro lado do continente. Aqui não vai demorar pra virar deserto. O Pantanal tá virando deserto. A Caatinga tá virando O deserto. Cerrado. Tá tudo virando deserto. O problema é esse. O norte também. Manaus, há pouco tempo atrás, acho que, não sei se foi esse ano ainda, ou se foi no final do ano passado, teve uma estiagem tão grande, baixou tanto os rios de lá que, tipo, cara, deu uma parada na cidade, assim, tudo subiu porque não tinha como chegar as coisas. Como lá tudo chega através da água, não tinha água. Cara, eu lembro até hoje dos vídeos de peixe morrendo, boto morrendo, sabe? Cara, porra, que desespero Mas isso. o que eu tô falando, que vai acabar pra rico, vai demorar pra acabar a mordomia, porque assim, quem vai sofrer é a gente, com calor, gente que não tem ar-condicionado, não tem uma piscina, não tem uma coisa, nada, vai ter que continuar trabalhando que nem um cavalo todo santo dia pra cada vez eles ficar mais ricos. Se eles quiserem, eles mudam daqui, se a coisa apertar demais. A gente viu quem que sofreu nas enchentes do Rio Grande do Sul. Pobre preto, como sempre. Eu não tenho essa visão. Eu não tenho essa visão otimista, nem a sua nem a do Elmo. Porque vamos lá, se você pegar a humanidade partindo do Homo sapiens, você pega aí 50 mil anos. Mas o capitalismo, se você fosse pegar na prática, são 200 anos. Meu irmão, a gente conseguiu foder o planeta em 200 anos. A gente arregaçou, né? Então não tem mais 50 anos. Eu não consigo olhar pra frente e pensar, nossa, a gente ainda tem 50 anos que vai tá bacana. Todos os dias eles falam, olha, mas um recorde de temperatura. Estamos batendo vários recordes. Recorde de falta de chuva, recorde de excesso de chuva, recorde de aumento de temperatura. Porque a gente fala, que nem o Adrian citou, nos polos a temperatura aumentou. E aí, mas a galera fala, mas tem gelo ainda, irmão. Era menos 50, agora tá menos 10. Daqui uns dias tá 0, daqui uns dias tá 5. E aí fudeu. Não, tem lugar na Groenlândia que choveu pela primeira vez há pouco tempo atrás, assim, nunca tinha chovido, sempre nevava. E agora tá chovendo, né, cara? Então, o fim tá próximo. Sabe aquele tiozinho dos filmes apocalípticos que aparece com um cartazinho no papelão? O fim está próximo, irmão. Você tá correto em partes, porque os cientistas falavam que as coisas que tá acontecendo hoje deveria começar a acontecer em 30 anos, entendeu? Então, os cientistas estavam errados porque eles estavam sendo otimistas demais, entendeu? É por isso que é aí que tá o erro deles. Uma outra coisa é que a gente mora num planeta em que a Terra não entende muito essas coisas de anos, milhares de anos. Ela fala muito em milhões e bilhões de anos. A Terra é assim. Então, a gente não vai ter um deserto imediato aqui na Amazônia daqui a 100 anos, mas talvez, Dalton, teu filho vai ver a savana lá na Amazônia, quando ele estiver lá quase na
idoso. Vai chegar na Amazônia e vai ter uma savana lá. Poder criar até elefante lá, se ele quiser. E aí o que desanima é que você olha para as eleições que aconteceram no último final de semana e você vê que ninguém tá preocupado. É, isso que é foda. Ai, eu tô sendo muito otimista de que vai existir megafauna daqui a pouco. Nem político preocupado e nem população preocupada com isso. Não, mas saiu uma matéria, eu vi agora de pouco, que o Tarcísio vetou a inserção de... Como que é o nome? De estudos climáticos nas escolas. Ou seja, é um filho da puta Quanto mais você aliena... que tá querendo só a destruição dessa porra toda. E, gente, é aquilo que eu já falei muito sobre isso e vou repetir de novo. Não adianta a gente pensar em futuro do jeito que as coisas estão. É muito foda falar um bagulho desse, é muito problemático falar um bagulho desse, mas é pura realidade. E aí, senhor Tiago Escudo de Carvalho, senhor Roger Manrique, nossos comunistas, o que a gente tem que fazer para resolver esses problemas? Revolution. Toca Internacional, editor. Olha, a esquerda peca muito nisso, sabem o quê? Deixar que a direita se aproprie das pautas. A gente tá errando muito nisso. E é uma das coisas que vai fazer a gente se ferrar em 2026. Se você vai olhar a discussão das pautas ambientais, discussões... Aí a direita rouba tudo. Não, mas eu não sei como é que a gente resolve, porque, ó, Roger tá mais perto. Como que pode Porto Alegre ter passado por tudo que passou, tá elegendo Sebastião Melo de novo? Pois é. Como que pode? Botar um Melo de novo. Pois é. Não é uma coisa que contaram pra eles. É porque o ódio ao PT é maior do que a cabeça desses caras. E não é uma coisa que eles viram na televisão, que contaram pra eles. Caramba, eles estão sem casa por culpa de governador ficar economizando em Nicharia. coisinha lá de vedar os negócios. Por conta de prefeito fica fazendo isso. E o que eles estão fazendo? Botando o mesmo cara lá. Então como é que você explica pra essa pessoa que passou na própria pele e não tá nem aí? Como é que você explica pra ela? Olha, precisa mudar. Sabe o que é, Sandra? É anos de discurso da direita falando que a esquerda vai invadir casa, que a esquerda vai destruir família. Implantar o comunismo. Queria. Exatamente. Então, é esses discursos e essas pautas que a direita vai roubando que tá enfraquecendo a esquerda, entendeu? Sim. Não é só porque, eu perdi minha casa, mas eu perdi minha casa agora na chuva, eu vou reconstruir, mas se a esquerda entrar, eu vou ter que morar com um mendigo. E a mulher, e a minha mulher vai transar com um mendigo quando sai de casa. Isso é um vídeo da porta do fundo, se eu não me engano. Isso aconteceu de certa forma e não precisou nem implantar o comunismo, hein? Diga-se de passagem. Não, que... Ok, é isso aí. Meu povo, gostariam de comentar algo mais sobre as nossas questões de climas? O fim está próximo. Comentar só, eu fiquei com dó, que eu vi um story do nosso amigo Licos, que gravou conosco o episódio 72. Coitado, viajou pra Disney, planejou por meses, aí tá lá no dia que chegou o porra do furacão. Eu fiquei com dó do menino mesmo. Puta, que coisa. Meu Deus. Que bosta. Repostou mais cedo, eu fiquei, coitado. Ah, mas você sabe que pobre é foda, né? Pobre só se fode, velho. Deixa eu contar uma anedota, aproveitar esse programa, aproveitar que você mudou o assunto e contar uma anedota pra vocês. Faz muito tempo que eu não saio de férias, então resolvi eu e minha esposa irmos para Curitiba, passear um pouquinho, né? E aí... Passou frio lá? Nada, cara, nada. Tava um sol de rachar coco. Bom, enfim, eu tava acompanhando a previsão do tempo, né, durante os dias e tal, e até uma semana antes, mais ou menos, tava todos os dias de sol. Próximo do sábado ali eu fui olhar, já tava dizendo que quarta, quinta-feira ia chover. E eu ia passar 2 dias só, terça e quarta. Chegamos na terça-feira à tarde, conseguimos curtir, tava bom o dia, tudo. Na quarta-feira, a gente conseguiu ver algumas coisas, mas o tempo virou de um jeito, cara. De um jeito em Curitiba, que assim, era meio-dia, 1h, acho que era 1h da tarde, mais ou menos. Parecia 7h da noite, velho. Tipo, tudo escureceu, veio uma chuva absurda e um frio desgraçado. E aí eu te digo, é isso, cara. A gente pobre só acaba se fudendo, entendeu? Porque você nunca viaja. Quando viaja, com certeza vai chover. Culpa do capitalismo. Sim, com certeza. Exatamente, esse maldito. Então, meu povo, seguindo aqui, senhor Elmo O Serra, traga-nos a sua matéria. Então, gente, eu já falei aqui
que quando eu era novinho eu achava que ia virar um ecoterrorista. Eu tinha isso na cabeça. E talvez se eu tivesse virado um ecoterrorista, a gente não estaria vivendo no mundo de hoje. Teria atrasado aí uns 10 anos essas coisas que a gente tá vivendo. Ok. Então meus alunos sempre jogaram na minha cara porque eu não tenho um carro elétrico. Primeiro, se tiver alguém aí, saibam que é porque eu não tenho dinheiro. Você é professor, cara, isso é pleonasmo. Eles sabem que eu sou professor, então deve saber porque eu não tenho um carro elétrico. Então, ó, a minha notícia foi escrita por João Vitor Ferreira, tá no site da revista Quatro Rodas e é de 29 de setembro de 2024. A matéria diz: estudo diz que homens se sentem menos másculos dirigindo carros elétricos. O negócio é o seguinte: uma universidade lá nos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa com 400 homens, os homens entre 18 e 85 anos, e 40% deles disseram que evitam carro elétrico porque, basicamente, não é coisa de homem, tá? Carro elétrico não suja a garagem com óleo e... Conheço gente que fala essas coisas. Gente, pra quem não tá vendo, é o Dalton que tá esmoecando ali a mãozinha dele. Olha, o carro tem uma ótima aceleração, sim. Eles descobriram que os homens em questão eram apaixonados por tecnologias, sim. O carro elétrico tem aceleração maravilhosa e tecnologia de ponta? Tem. Mas por que é que o homem, ele não quer dirigir o carro elétrico e chama esse carro de Nutella? Primeiro porque durante muitos anos foi se feita propaganda na TV, né? De que o carro do homem, aquele carro que bebe muito combustível, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem que sair muita fumaça e que tem que ser aqueles carrões que bebem muito. Tá. Isso é a propaganda durante anos. Ela ficou fazendo isso. Os carros elétricos têm empresa hoje que até tá colocando barulho de motor no carro. Nossa, pode crer. Só que tá acontecendo o contrário. Tipo, as pessoas não querem sair com um carro elétrico com barulho de carro a combustão. É verdade. Eu até adoraria, porque o Dalton sabe que nós que somos ciclistas, estamos pedalando e às vezes toma um susto com a peste de um carro elétrico. Meu irmão. Rapaz, Essa porra não faz barulho, irmão. Você não vê chegando. Mas assim, Elmo, deixa eu só fazer um complemento rapidinho, de cortar muito rápido. Eu achava que a teoria é quanto maior o carro, menor o pinto. Porque a regra é, se esses filha da puta tá comprando caminhonete gigante, é pra compensar alguma coisa. Concordo. Ou seja, tipo, o cara tá comprando um carro muito caro, tá comprando um carro muito chamativo pra compensar. Agora, os cornos falar que, ai meu Deus, carro elétrico não é coisa de homem. Meu irmão, eu queria ter dinheiro pra comprar um BYD. Aquela porra não faz barulho. Aquele carro, o barulho é do pneu. E só. Dalton, você tem uma noção, para pra pensar, você tem uma noção de que um monte de homem neste país perde a pingola porque não lava? Mas não perde o carro. Você tem noção de que tem um monte de homem que não lava a bunda porque acha que vai ficar menos homem se lavar o rabo? Quem tá lavando o salão quer receber visita. E lava a garagem porque vai estacionar o carro. Exatamente, esse tipo de coisa. Então, assim, você acha realmente que, assim, homem, eu não sei como é que essa sociedade foi dominada por homem, porque uma pessoa que não consegue lavar a própria pingola, não dá pra ter respeito por essa criatura. Então, gente, ó, só continuando aqui, terminando, é que, segundo esses homens, dirigir carro elétrico afeta a autoestima. Você sabia disso? Porque dirigir carro elétrico não é coisa de homem. Eles se sentem miúdos. Não. É sério? Não. Meu irmão, não tem explicação científica no mundo que me faça aceitar que um cara acha que a masculinidade dele, ou seja, se ele gosta de homem, se ele gosta de mulher, se ele dá o toba, se ele come toba, tá relacionado à porra de um carro, será combustível fóssil ou eletricidade. Meu irmão, não tem explicação que o cara se justifique. Eu ando num Gol 2008 e 2009, que é a álcool, meu carro não vê gasolina nem se chover gasolina. Eu também. E a minha masculinidade não está atribuída a isso. Agora, se o cara fala, não, eu tenho que ter uma F250 ou uma F350 ou a F3500, que é maior ainda. Ah, não, mas um carro elétrico você é mocinha. Ah, tomar no cu de vocês tudo. Que porra é essa, irmão? Então, mas ó, deixa eu ligar isso com um outro assunto. Quando a gente fala, quando a direita, extrema direita fala sobre ideologia de gênero, que ideologia de gênero é uma coisa que não existe, é exatamente isso. Quando a criança nasce,
a sociedade coloca ela em caixinhas bem quadradinhas. Mulher usa vestido, homem usa bermuda, mulher tem que ser delicada, homem tem que ser grosseiro, e vai colocando um monte de caixinhas e um monte de coisinhas dentro da cabeça dessa criança, e isso, na verdade, é o que eu chamo de ideologia de gênero, que você coloca a ideia de que você deve ser assim para se encaixar dentro dessa caixinha, que é onde daí todo mundo sofre por conta de ser um pouco diferente, ou ter uma sexualidade, uma orientação sexual diferente e tudo mais. Esse tipo de masculinidade, de gostar de carro, principalmente se ele for veloz, barulhento e fumacento, gostar de moto, barulhenta, dos rampampam da vida, coisa que, inclusive, vocês saibam vocês, que a mulher tá torcendo pra vocês cair, viu? Ninguém tá achando bonito, vocês parecem ser idiota. Como assim, Sandra? Como assim a mulher não fica toda excitada quando ela escuta? Eu torço pra você arrebentar na minha frente e vou dar risada. Minhas alunas não, querida. Minhas alunas ficam excitadas quando ouvem o rantantantan. Meu Deus do céu. Não, você tá zoando, né, homem? Diz pra mim que você tá zoando. É verdade. Não... Meu pai amado. Professor, eu só quero se ele tiver uma moto pra poder me colocar na garupa e sair. Menina, para e pensa que você precisa comprar uma moto pra você, então. Não superestime a inteligência de um adolescente. Você não sabe de nada. Meu Deus do céu, gente. Eu ia falar que as crianças são o nosso futuro, mas eu tô achando que nós estamos fodidos, viu? Poxa, eu não conto nada. Os velhos estão querendo fuder a gente. Os novinhos também estão pouco se fudendo pra tudo. Então, porra, nós tá fudido de qualquer lugar. Meu Deus do céu. De baixo pra cima e de cima pra baixo. E quem tá no meio só se fode. Pois é. Ô, Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe por que o Kiko dos Foguetes criou a Cybertruck? Não. Pra tirar dinheiro de otário. Porque ela é grande, do jeito que os caras gostam, né? E ele deu aquela ideia de ser indestrutível. Ai, é por isso que existe ela, que é pra entrar nesse mercado onde os homens se sentem másculos dirigindo um carro. Eu acho assim, ó, que você gostar de umas coisas... Por exemplo, eu gosto de carro um pouco mais alto, assim, de hatch e tal, porque eu sou muito pequena, eu tenho 1,60 m e o meu corpo é desproporcional, eu tenho as perninhas muito curtas. Você se interessa por carrão. Não, Dalton, eu me interesso por carro alto. Eu, por exemplo, tenho um Fiesta, que é um hatch, 2008. Isso é coisa de homens, Sandra. É isso que eu tô falando. Eu gosto de carro um pouco mais alto, porque a minha perna é muito curta, então eu tenho que ficar muito perto do coisa e eu preciso dirigir quase deitado, porque senão eu fico grudada no volante, porque as pernas curtinhas, então eu dirijo quase deitado, pra ficar mais longe do volante. Então carro baixo, pra mim, é difícil pra eu ver, assim, é complicado. Um carro um pouquinho mais alto, eu gosto, mas aí tem uma explicação pra isso, sabe? Agora, uma vez um amigo meu pediu pra eu protocolar um processo com ele, eu entrei na caminhonete do pai dele. Mano, ele teve que me guinchar pra dentro da caminhonete. E eu não tô brincando, com estribo e tudo, não alcancei pra subir na caminhonete. Por que um ser humano tem um carro desse? Pois é. Pra quê? Você nem consegue estacionar aquele trambolho no mercado? Pois é. Sr. Roger, Sr. Thiago, querem comentar algo sobre as questões dos carros aí? Já assistiu Shrek? Primeiro. Uhum. Então, O que é que tem um chefe? é só isso o comentário, gente. Quem viu vai entender a piada. Não, essa mania de americano de gostar de carro grandão aí tá dando bastante problema também, porque os acidentes têm sido mais fatais também, né? Porque tu vê essas Dodge Ram 3500 aí, pega contra um Fiestinha ou, sei lá, um K, que nem o meu, assim. Tá certo que lá não tem desses caras, né? Mas, sei lá, pega contra um Prius, contra um Camry, alguma coisa assim. É quase como um caminhão batendo um carro, cara. Esses carros são muito grandes e pra quê? Os caras carregar a compra da semana na caçamba. Ô, Roger, sem contar aquela cultura que eu já vi, que os americanos querem que os carros façam fumaça. Sim. Quanto mais preta a fumaça que for lançada... Eles tiram os filtros, tiram os catalisadores pra fazer fumaça preta ainda, né? Pra fazer o negócio... Pra mostrar que eles são contra essa galera aí que quer salvar o planeta, que não sei o que. Não, o carro tem que fazer fumaça, tem que gastar gasolina. Meu irmão, faça terapia. Seu micropênis, ele ainda serve. Talvez, se você fizer bom uso da língua e dos dedos, você não precise de uma Dodge Ram. Exatamente. Vocês já viram aquele filme que chama animação, né? O Sem Floresta? Já. Não. Eu vi faz muito tempo, não me lembro direito. Sabe? Aí tem uma cena que é maravilhosa. O Guaxinim tá lá mostrando pros animais da floresta as coisas dos humanos. Aí ele explica o que é um carro. Aí a mulher deu um
uma caminhonete gigante, ele explica, não, vai de 0 a 100 em tantos segundos, carrega não sei quantas mil toneladas, ou tem um volume interno de sei quantos mil litros, e por fim carrega em média uma pessoa. É isso mesmo. Exatamente. É isso, é um exagero inútil. Podia ser um Mini Cooper, que leva você uma lambreta. Faria o mesmo efeito, a gente levar. Não, sobre essa questão de tamanho de carro, eu penso assim, pra pensar de algumas maneiras, assim, eu tenho cabeça de engenheiro, né, então pra mim, quanto mais padrão for as coisas, pra mim é 1000 vezes melhor. Pensa assim, se casas possuíssem tamanhos e formatos padrões, se carros possuíssem tamanhos e formatos padrões, aonde mudasse pouca coisa, por exemplo, carro, se carro fosse parecido com os carros de Fórmula 1, os carros de Fórmula 1 são tudo parecido, todos eles têm o mesmo tamanho, todos eles têm quase o mesmo tipo de motor, todos eles são muito parecidos, eles possuem um padrão de estética funcional. Se carros possuíssem padrões funcionais, a gente não teria um monte de problema. Primeiro deles, acidentes com carros a 400 km por hora em estrada. Mas aí você não consegue vender o status. Foda-se o status, eu não tô preocupado com o status, essa que é a questão. A Deolane ia ser presa como? Como é que a polícia ia ver? Cara, a Deolane existia uma aberração, enfim. Então, assim, para pra pensar, se tamanhos de carros fossem padrões, se casas possuíssem tamanho padrões, seria muito mais fácil as pessoas se mudarem para próximos dos seus locais de trabalho. Por quê? Por que eu tô falando tudo isso? Se a casa possui um tamanho padrão e os móveis possuem um formato, um tamanho padrão, você consegue ir para mais próximo do seu serviço, não ter que ficar se deslocando 3 horas pela cidade para cruzar ela, para morar numa periferia, entendeu? Que é mais barato, porque todas as casas têm o mesmo tamanho. Então, tipo, você acabaria com muitos problemas que são causados único e exclusivamente por conta desse neoliberalismo desgraçado que diz que você é um ser iluminado maravilhoso, entendeu? Completamente diferente dos outros, e por isso você tem que ter tudo diferente dos outros, entendeu? Se a gente tivesse algo muito mais padronizado, casas padronizadas, carros padronizados... Comunismo! Foda-se, é comunismo mesmo. Totalmente. Então, assim, cara, você pode escolher a cor do seu carro. Olha que comunismo bom. Você tem o direito de escolher a cor do seu carro. Enfim, mas assim, se você parar pra pensar, faz muito mais sentido coisas padrões, tamanhos padrões, desenvolvimentos padrões, do que coisas fora do padrão. Ou você ter um monte de coisa que é completamente desnecessária, por exemplo, entendeu? Mas aí você ia acabar com classe social. Mas é isso que eu Você é quero! maluco? Você quer acabar com o capitalismo, essa pérola humana? Você tá maluco? É óbvio que é tudo isso que eu quero. Como é que vai aqui, tipo, sair nós 6 aqui, a gente chegar no mesmo lugar com o mesmo carro? Eu e a Sandra vai embora com o carro do Adrian, achando que é o nosso, porque é tudo igual. Pior que eu faria isso muito porque a facilmente. gente nunca... Eu já tentei fazer isso. Cadê meu carro? Eu uso 2 carros diferentes, Adrian. Eu chego nos lugares e eu perco, porque eu não sei com qual dos dois eu saí. Pelo amor de Deus. Eu também, gente. Eu já tentei abrir carro dos outros achando que era Não, meu. mas assim, vocês falaram uma coisa no programa anterior muito interessante sobre a questão de por que no Brasil nós não temos ferrovias, né? E isso é um ponto que a esquerda, como governo, Lula, por exemplo, com 8 anos de governo, mais 6 anos de Dilma, agora mais 4 anos de Lula, e é uma coisa que ainda não se foi completamente investida. Foi nem um pouco, né? A culpa é do JK. Reclama com o JK. Ah, tudo bem, o JK, mas não dá pra matar o JK de novo, entendeu? O filho da puta já tá morto. Só dá pra gente botar a culpa nele. Mas enfim, reclamar, a gente tem que reclamar com o governo atual. Não, e não é só que não tá sendo investido, tá sendo aqui na minha cidade, aqui em Ourinhos, já passaram asfalto por cima das linhas, já nos cruzamentos, não tem mais trem. Passava trem de carga aqui. E aí, é que eu não concluí meu raciocínio. Nesses últimos 2 anos, a gente teve de novo fortalecimento de uma outra empresa produtora de carro, porém carro elétrico, nossa, mas... Carro elétrico, gente, desculpa, carro elétrico não é tão mais verde assim. Ecológico, exatamente. Essa é a palavra que eu tava buscando e não tava encontrando. Não é tão mais ecológico assim. Sempre falei isso. Porque a produção de um carro elétrico, ela faz uma destruição de pegada de carbono absurda. Então, assim, não é tão mais ecológico. A gente sempre fala, a esquerda sempre fala muito sobre isso. A gente precisa de mais transporte de massa com qualidade. Só que o neoliberalismo e o capitalismo prega justamente o oposto, que é o individualismo, é o gasto individual, é o consumo individual. Então, mais uma vez a gente tá falando, o problema de tudo que a gente tem é sempre essa porra capitalista
capitalista, esse pensamento neoliberal, essa maneira de pensar o mundo, como o mundo deve funcionar a partir do eu, nunca a partir do nosso coletivo. Então, esse vai ser o problema. A gente vai ter uma questão de agora pro resto dos anos, que é o seguinte: a gente tá cada um destruindo um pouco e os problemas vão ser todos coletivizados. Todo mundo vai sentir o problema no futuro. E isso é extremamente complicado pra gente como sociedade. O Adrian, Oi. Data Vênia, eu vou discordar de você. Por favor. Você disse que nós todos estamos destruindo um pouco. Não. Poucos estão destruindo muito. Também, Elmo. E o resultado vai ser pra todo mundo. Eu concordo que poucos estão destruindo muito, mas a gente também deixa o nosso pequeno pedacinho de destruição. Ah, sim, claro. Mas quando eu tô falando de todos e muito, falo assim, Tá, ó. mas a gente deixa, mas deixa eu falar, a gente deixa o nosso pequeno pedacinho de destruição por escolha ou Necessidade. por não ter escolha? Porque você tem um carro. As duas coisas. Não, Sim. pobre não tem escolha. Pobre não tem escolha. Concordo, Sandra, mas você está falando nós 6 aqui, não sociedade completa. São duas coisas diferentes. Quando eu tava falando em questão de país mesmo, viu? Tava falando dos Estados Unidos. Deixa eu falar. Não, mas eu tô falando sobre pessoas. Ó, você tem a maioria do pobre que tem um carro, ele tem porque ele não tem como chegar no emprego dele, ou ele não quer passar Concordo. pouco tempo de vida que ele tem fora do emprego no trânsito. Ou ele não tem como chegar no emprego sem ter um carro, porque não tem transporte, entendeu? Que mais que a gente gasta muito em relação a meio ambiente, esse tipo de coisa. Enfim, mas não me vem nenhum exemplo agora. Mas a maioria das coisas que a gente faz... Seria mais produção de lixo. Produção de lixo. Mas a produção de lixo, ela tá em volta da questão do consumo, do extremo consumo que é pregado para todo mundo como sociedade, que você tem que consumir mais e mais e mais. Mas não só isso. Eu não fazer a separação de lixo, reciclagem, compostagem, papapá, é uma culpa minha ou é a da administração pública da minha cidade ou do meu estado que não investe em reciclagem, em isso e aquilo, aquele outro? É minha culpa? Eu não faço porque eu não quero ou porque não adianta eu fazer porque ninguém vai vir recolher o meu lixo? Então, muita coisa que a gente não consegue fazer é porque a gente não tem como. Então, mas assim, só botar a culpa não é a questão. A gente não tem educação. A gente acabou de falar um pouco atrás que o maldito do governador do estado de São Paulo não quer colocar a educação ecológica para as crianças nas escolas. E isso também é um problema de discussão, sabe? Porque quando você não tem consciência do que você precisa fazer, é claro que você tá pouco se fudendo pro que tem que ser feito. Porque você não tem a mínima consciência do que tem que ser feito, entendeu? Porque assim, a gente, como cidadão e como pobre, a gente já pode fazer muito pouca coisa. Sim, porque concordo. eu já falei aqui, não adianta eu fechar a minha torneira para escovar meu dente enquanto o cara tá despejando litros de água no agronegócio. Não é a minha torneira aberta escovando o dente que tá fudendo com... Mas assim, o mínimo que a gente poderia fazer como pessoa e como cidadão, a gente ainda não consegue. Porque a gente não tem um apoio, a gente não tem um suporte da administração pública, a gente não tem nada desse tipo de coisa. Sim, mas aí é a lógica neoliberal que ela faz com que a gente se veja como indivíduos e onde o que a gente faz é algo tão pouco dentro de algo maior que faz com que várias outras pessoas também não se consigam ver como coletivo. Você entendeu? Que é tudo um sistema coletivo que fode o conjunto das pessoas mesmo. Ó, eu não sei se é ainda, mas há um tempo atrás eu vi que o Brasil era campeão em reciclagem de alumínio, de lata de alumínio. Ah, porque o Brasil é consciente? Não, porque o Brasil é pobre. Sim. É uma renda a mais, você entendeu? Então você vê que não é consciência ambiental. E olha, eu vou só complementar com isso, com essa questão. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do alto índice de roubo de cobre, de fios de cobre, no país inteiro, entendeu? A gente é tão pobre, mas tão fudido, que tem nego que se arrisca a cortar fio que passa 13 mil volts por, sei lá, pra conseguir 100, 200 reais, entendeu? É beira um absurdo falar um negócio desse. E aí, muita gente vai falar, ai, mas nossa, ele sabe que roubar é errado. Se o cara estiver morrendo de fome, mano, e o único, sei lá, o único pensamento que ele teve foi esse, foi roubar a porra do cobre, entendeu? É lógico que eu, como classe média, fico puto quando minha casa fica sem energia porque alguém roubou o fio de cobre. Eu fico puto porque a energia já se tornou parte da maneira como eu vivo e ela é praticamente insubstituível. Ela é praticamente indispensável na maneira como eu vivo. Mas pro cara
que não tem porra nenhuma, não tem alimento, não tem nada, ele não tem mais nada a perder, a vida dele, inclusive, não significa mais nada pra sociedade, ele ir lá e cortar 200 metros de cabo de cobre, pra ele é a única saída, sabe? E porra, isso é foda pra caralho, e é o que a lógica neoliberal faz com a gente, como sociedade, que fode a gente como sociedade, porque faz com que a gente se individualize, faz com que a gente não olhe os problemas de forma coletiva, faz com que a gente não tome pra si também a responsabilidade de querer mudar a sociedade, entendeu? Apenas reclamar sem cobrar e sem agir, sem se doar pra ver essa sociedade funcionar da maneira como a gente quer que funcione. Então, tipo, porra, é uma merda gigantesca. E aí, como o Thiago sempre fala, pra problemas complexos não existem soluções simples. E esse é um dos casos. Alguém quer comentar algo? Quero divergir da Sandra. Boa, menino. Mentira, Sandra. Ó, a gente fala muito do setor público que não ajuda e tal, mas a gente esquece que as empresas também são extremamente sacanas. Vou falar especialmente de uma Completamente. e depois você bipa. A é a maior poluidora que a gente tem no mundo hoje quando o assunto é plástico. Garrafa PET, qualquer rio, esgoto, mar que você olhar agora, vai ter uma garrafa da Ditacu. É uma verdade. Mas você não vê a fazendo alguma coisa pra tirar essas garrafas de circulação. Aí o que acontece? A gente cobra de quem? Do setor público. Porque o setor público... Aí agora eu concordo com a Sandra, porque o setor público não pressiona, por exemplo, pra retirar as garrafas delas de circulação. Não é uma discordância que você tem de mim, porque se você pensar, você fala assim, o que fode são as grandes empresas, mas quem regula as grandes empresas não é o setor público? Tô brincando, Sandra. Se deixa fazer o que quer, e se ainda que não deixe fazer o que quer, vai lá e faz. Quem dá a punição não é o setor público, a gente viu o que aconteceu com o X aí, com o Twitter, entendeu? Então assim, culpa de quem? Setor público. Quem é que regula o setor público? As grandes empresas. Exatamente. O lobby das empresas. Então é um círculo do inferno. Sim, é o lobby, Thiago. É o lobby, é o que eu tô falando, entendeu? Se tudo que a gente tenta fazer, além do poder público não ajudar, ainda tem toda essa questão. Eles permitem que o agronegócio, que as grandes empresas façam o que bem entender. Então, de quem é a culpa? Do setor público. Vocês observaram que toda a discussão da gente, a gente andou e acabou no meio ambiente. Vocês lembram, lá no ensino fundamental, no ensino médio, das aulinhas sobre Revolução Industrial? Uhum. Assim, qual é um dos elementos que antecede, que organiza o início da Revolução Industrial? A apropriação pela burguesia de espaços públicos, de terras públicas com os cercamentos. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Não é tão diferente, óbvio, como um momento histórico é outro, do que, voltando um pouquinho assim na conversa, do que é essa desmonte das políticas de proteção ao meio ambiente. Porque o meio ambiente ele deixa de ser algo que transcende o capitalismo como mercadoria, e o objetivo é que ele se torne apenas mais uma mercadoria. Aí o que a ideia desse povo? Vai pegar de proteção ambiental, tacar fogo e transformar em espaço. Por quê? Para se apropriar de um espaço público. Você vai pegar uma terra indígena, que é trabalhada, que é um espaço de vivência coletiva, para transformar em um espaço particular, em mercadoria que vai ser posta vindo no mercado. Sim. Isso você vai se aplicar para todas as áreas, para qualquer instância da vida que a gente pegar, com a mediação feita pelo Estado, que vai dar legitimidade legal por lei para essa ação. Como na Inglaterra se deu legitimidade o governo para o cercamento das terras. Aqui é a mesma coisa. A burguesia nacional se apropria do Estado e, através dos seus representantes no balcão de negócio, que é o governo, se organiza para se apropriar dos bens públicos, para privatizar para si as possibilidades de lucro, mercantilizando todos os aspectos possíveis da vida, começando no meio ambiente. Você vai mercantilizar a educação, vai mercantilizar a saúde, tudo. Por que a reciclagem de alumínio é grande no Brasil? Porque é uma mercadoria, Sim. no fim das contas, que é barato de reciclar e é benéfico para a empresa de alumínio que vai ser aproveitar disso. Então a volta para o ciclo como mercadoria. Sei lá, acho que é isso. Eu não tenho uma conclusão, é só uma explanação. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Você vê o que fizeram lá? É em Recife, não é? Que a cidade tá caindo no buraco? Porque cavaram por baixo da... Não, é Alagoas, é... Maceió. 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 Recife não. Maceió. Cavaram por baixo da cidade para extrair
sei lá, é o que estavam extraindo lá? Algema, não é? Uma barragem destruiu uma cidade e ninguém fez nada. 2. Sandra, a realidade é, só vão parar quando não tiver mais o que explorar. Não acredite você no seu coração que vai existir proteção de meio ambiente, consciência ambiental. Não, mas eu não acredito. Nós vamos economizar. Meu irmão, a parada só vai realmente deixar de acontecer ou de funcionar quando não tiver mais o que fazer. O Roger mesmo falou aí, a galera tá votando no maluco que deixou a cidade debaixo d'água. E foda-se! Ah, mas o PT não pode ganhar. Meu irmão, o maluco deixou a sua casa embaixo d'água. Deixou vocês morrerem, perder tudo. Mas o PT não pode assumir, né? Você tem que entender que se eu votei no Marçal é porque o Boulos não pode ganhar. Você tem que entender que se eu votei no PL é porque o PL tá preocupado com os valores cristãos. Foda-se a questão ambiental. Foda-se o fim do mundo. Mas não pode deixar a questão de gênero, né? Você tem que entender que o político que ganhou mais votos para vereador de São Paulo falou de banheiro para pessoas trans. Como isso é importante. É a coisa mais importante que São Paulo precisa. É óbvio que é isso. Meu irmão, a gente tá dando murro em ponta de faca. A gente, que até então tem uma visão mais à esquerda, tá preocupado com a porra do fim do mundo. Mas eles não estão, porque o mundo pra eles não vai acabar. Eles estão acelerando o fim do mundo. Não, porque assim, como que você conversa com um eleitor que acha que é mais importante você se preocupar com um banheiro, quem é que vai usar um banheiro, do que com o seu saneamento básico, com a proteção do mínimo de parques que você tem. Sandra, não é o banheiro que não vai te deixar ir pro céu, Sandra. É você deixar a pessoa trans usar o banheiro, Sandra. Isso vai te impedir de ir pro céu, Sandra. Porra, Sandra, não é sobre as coisas deste mundo que você deve se preocupar, Sandra. É com aquilo que está após a sua morte, Sandra. Por favor. Então, tem um Gessé Silva. Ai, Jesus amado. Gessé de Souza. Obrigado, Thiago. Gessé de Souza. Um vídeo dele no ICL, aqui no YouTube, que ele tá dando uma aula inacreditável, assim, em relação a o que o Dalton acabou de falar, essa alienação da sociedade através dessa promessa de um bem ou de um futuro maior, falar, olha, os seus problemas, por exemplo, você tá com depressão, aí fala que o seu problema vai ser curado na igreja, que aí você não critica a saúde pública, que você não critica a falta de política pública de saúde mental, você não critica o seu prefeito, você não critica o seu vereador, você não critica ninguém e ainda sai de lá falando que você não tá curado porque você que não tem fé. Toda essa alienação pública que tá acontecendo, e ele, nossa gente, assistam se puder, tá muito boa essa aula, praticamente, assim, do Gessé Souza, e ele tá lançando um livro também novo. Mas toda essa... O mote desse liberalismo, neoliberalismo, dos coaches, é isso. Se tu der certo, se tu der errado, é culpa tua também, sabe? Eles tiram o peso do sistema, de cima do dar certo e dar errado. Tudo é culpa tua, sabe? O troço é foda. Eu não assisti isso ainda. Essa ali é que é com o João Carvalho, porque o João Carvalho entrevistou o Gessé esses dias também. É do ICL, eu vi no ICL. Ele vai lançar um livro que chama Pobre de Direita, alguma coisa. Ai, gente, eu sou péssimo pra guardar as coisas, eu tenho uma memória de passarinho. Bom, se não for o mesmo, também procurem no canal do João Carvalho, assim, disse o João. Ele também entrevistou o Gessé também essa semana, mas eu ainda não tive tempo de assistir. Ok, é isso aí. Meu povo, me encaminhando pro final do nosso querido programa aqui, eu gostaria de dizer que nós temos aquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem enviar para comentaristas.pod@gmail.com, que inclusive é a nossa chave Pix. Então, caso você tenha um dinheirinho sobrando, se você... Olha, eu fiz uma experiência. Eu coloquei R$100 na conta das mãozinhas apertando assim. É isso, gente. Pra quem não viu, é uma mãozinha apertando a outra. Do mercado alguma coisa. E lá ele fica rendendo um dinheirinho. Rende alguns centavos. Rende menos de R$1. Mas se você tiver R$100 e quiser deixar lá e quiser mandar pra gente só esse dinheirinho a mais que tá vindo, esses centavinhos que tá vindo, a gente fica muito feliz. Então 20, 30 centavos, 10 centavos, R$1, 10 reais. Caso você seja extremamente milionário e queira nos mandar milhões, nós iremos aceitar também. Não sei se a Receita Federal vai ficar muito feliz comigo, porque eu vou ter que dizer pra eles que eu tô recebendo esse dinheiro, mas enfim. Ela vai, você não. Ela vai, eu não, é verdade. Ficaremos muito felizes em receber esses dinheirinhos que nos ajudam em momentos que este host fica doente e precisa pagar a edição de maneira externa, ou
para que possivelmente possamos fazer programas extras no futuro, diga-se de passagem. Então, com tudo isso dito, eu gostaria de dizer que nós estamos tanto no Instagram, no Twitter ou no Blue Sky, agora que o Twitter voltou como @comentapod. Eu estou apenas no Sr. Letterboxd como @AdrianLemos. E onde as pessoas te encontram, Sr. Roger Manrique? Só no Blue Sky. Eu não vou voltar pra ex-tóxica. Nem a gente, né? Por favor, né? Ninguém vai, eu acho. Como Roger Manrique. E no TikTok, @Roger.Manrique. E é isso aí. Nós temos também a nossa querida Nathani Félix no Blue Sky, como Nathani Félix com TH e X. Senhor Tiago Escudo de Carvalho, onde as pessoas te encontram? Vocês me encontram no Blue Sky, no Thread, TikTok, Twitch, porra, tudo. Mais do que eu devia ter, eu tenho. Como @Tistoriando, me encontram em Juiz de Fora, acabou a eleição, então eu tô mais tranquilo. Vou estar só passando raiva só com os alunos, não é mais com os políticos. Ok, é isso aí. E, senhor Dalton Cabeça, onde as pessoas te encontram? Ah, não me procura não. Mas caso você queira me procurar, eu estou no Instagram com @DaltonCabeça, lembrando que é KBSA. Só tô usando essa rede social. Se você é ouvinte, por favor, fala: oi, eu sou ouvinte, tudo bem? Porque se chega um maluco do nada, que não tem nenhum amigo em comum e me segue, você só é um maluco que vai me seguir, porque eu não sei quem é você. Por que eu vou te seguir? Me dê um motivo. Stalker. É motivo. Viu um Blue Sky, ô caralho? Blue Sky de cu é rolo, irmão. Porra, de Twitter, de Blue Sky. Vou ficar só na bosta do Instagram, Mas por por enquanto. que você tá Mas nervosa? você tá nervoso? Nervosa? Estou levemente alcoolizado e com sono. Ok. Senhora Sandra Maia, onde as pessoas te encontram? Também, como o Roger, não voltarei para o ex-tóxico, então só no Blue Sky, como @Sandra Maia, com YH no final. E no Facebook, no grupo lá do Sky Nerd Ômega. Chega lá pra gente conversar sobre tudo um pouquinho. E por último, mas não menos importante, nosso querido Picolé Argentino, onde as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram como _Nemo Serra, no Blue Sky como Elmo Serra, o Nemo Serra, vixe, eu nem lembro mais. E no talvez eu passe lá porque eu monitoro algumas pessoas lá, então eu posso dar uma volta lá de vez em quando como Elmo Serra. E é isso aí. E gostaria de deixar um beijo e um abraço para as pessoas que nos acompanharam aqui no YouTube, para o senhor Filho do Boto, a senhora Josi Manrique, o VT, a senhora Estúdio Giolini, a Laís Miranda, o Clebson Jordão, o senhor Rafael de Paula Thompson, o senhor Gustavo Teller, a senhora Ana Clara Moura, a senhora Thaís Paranhos. E só momentaneamente, com tudo isso dito, a gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Paz entre nós, guerra, senhores. Vida longa e próspera. Porra de vida longa e próspera. Vida curta, triste, dolorosa é o que nos aguarda. Amém. Amém. Fala, bora, Sandra. Bora, Sandra. Nossa, eu tô lendo matéria, esqueci. Tá dormindo, Sandra? Delay. Eu tô lendo a matéria. Vó, fala bora, vó. Lá no seu. Fala, bora, vó. Caralho, que filha da puta. Porra, Dalton. Come abacate que passa, bem. Come abacate, bem. Come abacate. Abacate faz bem, bem. Ai, Deus me livre. Bora. Eles ensaiaram antes, fala bora, né? O senhor Filho do Boto disse: Al Jazeera, tendencioso esse documentário, hein? Sim. O que eu posso Se dizer? fosse da CNN, não seria? Tendenciosas são as mortes que Israel causa, mas tudo bem. Depois o senhor Filho do Boto disse: ciclos que estão intensificados pela ação humana. Minha terra tá sofrendo as piores secas do ano. Sua terra não, nossa terra, porque estamos todos nela. Comunista já quer tomar as terras dos outros? Certo, em Palmeiras. Senhora Estúdio Giolini disse: concordo, Filho do Boto. Eu discordo, a terra é nossa. Novela. O senhor Filho do Boto disse: a situação atual do Amazonas tá pior, muito pior. Os rios estão quase inavegáveis devido à seca. O município próximo ao que minha avó mora não só não tá inacessível, porque a população caminha pelo leito do rio. Depois o senhor Filho do Boto disse: Adrian deveria ter vindo para Brasólia para trazer a chuva que ele levou para Curitiba. Pois é, cara. O senhor Filho do Boto disse: um pombo seria um ecoterrorista porque eles cagam na nossa cabeça? Pombo é tudo safado, viu, gente? Não confie num pombo. Depois o senhor Rafael de Paula Thompson disse: não consigo aceitar o pessoal dirigir as famigeradas versões da Fiorino. O senhor Estúdio Giolini disse: pombo é praticamente um rato com asas. Eu vou colocar um pombo na capa do episódio, só pra constar aqui, tá? O Filho do Boto disse: kkkkkkkkkkkkk.
Concordo, Studio Aline. Depois ele disse, essa associação que você fez dos carros, Dalton, é um motivo que tu tem uma Ram 3500? Eu ando de bicicleta, me respeita, rapaz. Ciclista nem a gente. Depois ele disse, eu tenho carro elétrico por não tenho grana. Acho que é, eu não tenho carro elétrico por não ter grana, porque acho a autonomia baixa, longo tempo de recarga e as peças ainda são frágeis. Exemplo, amigo arrastou o BYD num quebra-molas e danificou a bateria, 43k. Caralho. Esse é apenas um dos casos que tenho conhecimento. Pagou barato ainda. Uma vez aconteceu algo parecido com o Fiat 500, aquele E500, nem lembro como é que é. O 500 elétrico. O 500 elétrico. Daí os caras levaram lá em Santa Maria, cara, eu não vou lembrar, mas era centenas de R$1.000 pra trocar a bateria. Depois a senhora Studiolini disse, somos a sociedade do plástico, né? Depois o senhor filho do Bolto, ele disse o seguinte, Roger é a cara do Boulos. Não sei se ele é fã ou hater. O Bolinhos é simpático. O bolinho pros amores. Studiolini disse... Já tem estudos comprovados que atualmente já foi encontrado microplásticos em peixes. Logo, além da dependência do plástico na sociedade, estamos ingerindo os resíduos do material. Ou seja, Cara, já foi encontrado microplástico no cérebro. No cérebro humano já acharam e em feto, se não bobear. Feto. já Eu tem vi encontrado no isso. cérebro, mano, esses dias aí. Troço tá em tudo que é lugar. E enquanto isso, daí os americanos vão lá e tomam a água do dia com purpurina. Ai, Nossa, mano, pode crer, velho. Microplástico direto, né? Nossa. Ó, senhor Gustavo Teller disse, não precisa nem ser sobre separação de lixo. E aí, Gustavo? Jogar o lixo na lixeira, as pessoas não estão sabendo. oi, Na Gustavo. verdade, a gente não deve produzir lixo. Também. Eu O concordo. problema tá na produção. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu comecei a separar o lixo orgânico do lixo plástico, essas coisas assim, dos recicláveis. Nem o que não é reciclável, mas não é orgânico. Seco do úmido, né? É, o seco do úmido. E eu fico abismado com a quantidade de lixo que eu separo. Tô fazendo aqui também. Eu faço aqui. E olha, e aqui em casa nós somos 2 pessoas só, cara. Também. A gente produz uma quantidade absurda de lixo. A Absurda. cada 2 semanas eu separo 4 sanitos de quase 100 litros de coisa seca. É muita coisa 400 litros por mês. Isso. por mês, mais ou menos Só você e isso. a Ana? Porra. Cara, Campinas, tudo Ele em Campinas. compra tudo no isopor e no papelão, pô, respeita. Não, cara, tudo aqui é assim, cara. Tudo vem numa porra de uma embalagem. O nível de embalagem que as coisas vêm aqui em Campinas é um absurdo, cara. E quando a gente compra coisa pela internet, vem mais ainda, né? Então, Tirando sabão em pó, arroz que vem na feijão, tipo assim, verdura, fruta também. também. Vem tudo no As plástico. carnes do açougue? Carne do açougue. Então, aqui também, no interior também. Geralmente Vem vem tudo no o plástico. alface vem dentro de um saquinho e o saquinho é posto dentro de uma sacolinha pra você levar para a sua casa. Tá, o primeiro saquinho, tudo bem. A sacolinha a gente leva retornável. Ou seja, você não anda sem. Tem umas 2 no carro já. Aqui em casa, geralmente, a gente faz compra mesmo uma vez por mês. Então, é muita compra. Não dá pra levar em sacola reciclável. Você tá precisando de uma caminhonete, viu, Sandra? Se a gente... Não, cabe no porta-mala do meu Fiesta. A gente faz compra geralmente por mês. Sim, justo, mas a do mês a gente leva 5, 6 sacolas retornáveis e traz nela as coisas. Eu dispenso a maior parte da sacola do mercado, boto só o frio e limpeza, ou boto na caixa. Aqui são 3 pessoas. Ó, seguindo aqui, o filho do Boto disse, e o Thiago é a cara do Casimiro. Isso foi Não hater. sei se isso é bom ou ruim. Isso é hater. Total.